Fala pessoal, boa noite. Boa noite todo mundo que tá entrando aí. Boa noite, dona Ida, tudo bem? Como é que vai? Boa noite pessoal do Bando Experiência Guiada. Boa noite, Augusto. Já já eu te aceito, meu querido. Me chama aqui que eu já vou te aceitar para você entrar na live com a gente. Boa noite, meu irmão Diogo. E aí, todos bem? Todos bem por aí? Vou chamar o Augusto logo aqui. Deusa, boa noite. Tudo bem, pessoal? Vou aceitar. Ele já tá entrando. Semana corrida aqui. Vai ter bastante gente boa pra gente conversar. Já tá a Joelma colada aí. Joelma tá em todas. E aí, Augusto, me ouve? Opa, tô ouvindo. Boa noite. Show de bola agora, show de bola. Cara, do nada tu ficou muito perto da câmera. Não sei o que que houve. Não sei se tu apertou algum Ah, botão. eu acho que Deu tipo um zoom. é que É. quando a gente abre pra, Aham. pra convidado, daí ele diminui. Deixa eu ver aqui. Quase que você chegou aqui, cara. Quase que ficou todo mundo junto aqui no mesmo lugar. Bom, vamos lá. Mas eu Tá bom também pra tinha você aí? programado aqui de um jeito, e quando eu apertei, já apareceu de outra forma também. Vou dar uma ajeitada aqui. Ficou. Mas é isso aí, deixa eu fazer uma introduçãozinha enquanto você vai se ajeitando aí. Boa noite, todo mundo que está Maravilha, entrando, maravilha. pessoal da Pintur, Viagens Únicas. Essa, pessoal, é a primeira semana turismológica, tá? A gente pretende fazer isso com frequência. É, E nós vamos focar nesses 5 dias aí da semana turismológica nesse período, né? Como foi nosso ano para o turismo, logicamente, mas como um todo. E para abrir essa semana a gente está trazendo o Augusto, cara, que já é um cara que eu acompanho aí desde quando ele começou. É um dos caras mais divertidos de se acompanhar aqui no Instagram, mais com um trabalho relevante, porque a gente vê muita gente também só levando as coisas assim muito na descontração, com conteúdo que não é tão importante assim, mas o Augusto consegue mesclar isso de uma forma muito interessante. Então, a gente convidou o Augusto para abrir essa semana e nos próximos dias também a gente tem o Augusto hoje falando de marketing. Na terça-feira, amanhã, a gente vai ter o Léo Menezes do Bando Experiências Guiadas, um projeto muito legal para falar de inovação também, porque eles tiveram um olhar para o mercado e perceberam um momento importantíssimo de atacar no online e trazer as experiências do guia para online. Na quarta a gente vai ter o Joel Reis falando das outras, né? Na quinta-feira nós da Turismológica, eu e o Diogo falando de cruzeiros. E na sexta a Joel e a Camila falando de marketing também, mas mais especificamente sobre mídias sociais. Beleza? Então eu vou passar a bola para o Augusto para ele se apresentar para vocês, falar um pouquinho do trabalho dele e a gente começa esse bate-papo hoje. Augusto, tá contigo, meu querido. Se apresenta para o pessoal aí e seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. A Camila já tá aqui, a Joelma. Sou super fã delas. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu acho assim, quando abrir pra gente fazer live com mais de 2 pessoas, pelo amor de Deus, vamos fazer uma live todo mundo junto, porque vamos fazer um barulho. Com certeza. Já também a Jéssica tá aqui, o pessoal que me segue, a minha namorada Juliana tá aqui. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Vamos fazer barulho, vamos botar pra estourar, porque hoje o assunto é super legal. Eu nem gosto disso, né? Marketing, turismo, viagens, eu nem gosto, imagina. Eu sou formado em publicidade e propaganda, sou o fundador do marketing no turismo. É, e aqui nessa página do Marketing Turismo eu trago bastante conteúdo, como o Daniel disse, né? Eu tento mesclar bem o aprendizado com a diversão, então eu trago meme, eu falo de uma forma mais descontraída mesmo, porque eu, assim, na verdade eu conheço a minha persona, né? Fiz um estudo de persona para o marketing no turismo, e aí que eu vi potencial. Eu falei, não, gente, não adianta eu trazer um conteúdo mais extenso, assim, uma linguagem só de marketing, só que o pessoal não vai ler, não vai consumir. Vou fazer algo descontraído. E tem dado bastante certo. A gente está indo para 6 meses de marketing no turismo e o crescimento tem sido, assim, absurdo. As oportunidades que têm aparecido para mim dentro da página tem sido, assim, realmente maravilhoso. Então, muita gratidão e tudo que eu puder compartilhar com vocês de conhecimento, de viagens que eu já fiz, os lugares que eu já trabalhei, que eu trabalhei em agência, depois trabalhei em operadora.
Então, o que eu puder compartilhar mesmo com vocês de conhecimento, puder contribuir, pessoal, pode contar comigo. Beleza, Augusto. Fala um pouquinho da tua experiência com relação como você veio da publicidade. Fala dessa experiência inicial aí que te colocou dentro do turismo. Como foi isso? Como você chegou na agência? Se você começou em agência e depois foi para publicidade, ou se a publicidade te levou para agência de turismo. Fala um pouquinho dessa tua caminhada aí para depois a gente entrar no tema de turismo e pandemia mais especificamente. Maravilha. Só vou saudar o pessoal que entrou, a NP Turismo. Sejam bem-vindos aí do Rio. A Tix Butantan, é a Adriana. Seja bem-vinda, Adriana. Gente, se tiver dúvida para fazer, pode mandar nos comentários. A caixinha tá aberta também, né, Daniel? Tá sim, tá sim. Então, pessoal, tem dúvida, manda na caixinha que o Daniel abre pra gente. Só uma pergunta, Daniel, antes de eu começar aqui. A live vai ficar salva? Tem gente me mandando direct. Vai sim, vai ficar salva. A gente salva todas, vai ficar assim. Beleza? Acho que deu uma travada no Augusto, pessoal, mas a gente vai. Vocês me ouvem? Vocês me veem, me ouvem, porque para mim só o Augusto está travado. Então, eu não sei o que está acontecendo com relação a ele lá. Se vocês puderem me dar um feedback sobre eu estar travado ou não, eu agradeço. Augusto caiu. Augusto caiu. Vamos esperar ele voltar aqui de novo. Alguém, pessoal, pode me dar um. Vocês me ouvem direitinho? Tá tudo certo aí para vocês com o meu áudio? Vamos aguardar o Augusto retornar. Travou o Augusto, né? Beleza, valeu, Rick, valeu, Diogo. Então, assim, a gente vai manter esse tema, né, do marketing e só aguardar o Augusto voltar, porque eu já estava percebendo que estava tendo um probleminha com ele. Mas esse tema do marketing é muito importante, porque o marketing ele pode atuar tanto nos períodos onde está tudo correndo muito bem, quanto nos períodos onde as coisas não estão funcionando, né? Como foi esse ano, um ano atípico e complicado para todos os setores econômicos, principalmente para o turismo e para a parte cultural, né? Para a cultura como um todo. Então, eu acho que a importância do marketing entrar nesse momento é grande, grande demais, porque ele pode tanto ajudar o negócio a crescer num período de facilidade, de oportunidade, quanto ajudar o negócio a se manter vivo no período complicadíssimo como esse de pandemia, né? Então, espero que o Augusto consiga voltar aí. Opa, voltou. Para falar um pouco mais a fundo sobre isso com a gente. Vamos aguardar aqui, tá voltando. E aí ele retoma. Fala, Léo, boa noite. Voltou, meu querido? Voltei. Beleza, beleza. Meu celular que derrubou a live. Acabou minha bateria. Ah, é? Eu não tinha visto. Não, tranquilo. Então, fala pra gente dessa parte aí de como você chegou ao turismo, já que a sua formação é publicidade, e se foi antes da publicidade, se foi depois, pra gente entrar no Legal. tema da pandemia. Vai lá. Legal. Eu comecei a trabalhar numa indústria fora de turismo, não sei nada. Eu comecei a trabalhar na área corporativa. Eu era estagiário de assuntos corporativos, já estava fazendo publicidade e propaganda. E na indústria, gente, assim, o pessoal viaja muito, né? Os executivos vêm, vão, ainda mais na minha área. Eu recebia muitas pessoas de fora, como mandava, né? E aí eu trabalhava com uma agência, eu mandava a data dos executivos viajarem e a agência já me mandava a passagem. Eu achava isso incrível. E aí, depois desse meu estágio, eu resolvi fazer um intercâmbio. E é onde eu fui morar em Malta. E aí, assim, você tá na Europa, você começa a viajar, começa a conhecer países, cidades, é muito mais fácil viajar lá do que aqui, né? O poder de compra de turismo lá fora é muito maior do que o nosso aqui, disparado. E então eu voltei, depois do meu intercâmbio, eu falei, eu quero trabalhar com isso, eu gosto disso, eu quero vivenciar isso, né? E a minha faculdade já estava para acabar. E o meu TCC, ele foi totalmente inspirado no meu intercâmbio. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. O Érica, Viaja Léo, Pablo, o Neto. Bem-vindo, Neto, direto de Miami, ó.
Jéssica, boa noite. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E aí, Daniel, eu peguei, comecei a estudar o TCC para que fosse assim, na época, eu percebia que as agências perdiam muito lugar para OTAs. Eu nem sabia que tinha essa nomenclatura, né? Eu sabia que era Decolar, era Viajanet, né? E aí eu comecei a fazer um planejamento de marketing para as agências se posicionarem contra, para elas irem contra a maré. Eu levei meu TCC numa agência aqui na minha cidade mesmo, em Jacareí. E aí a menina falou assim, meu, demais, isso tá maravilhoso, eu quero usar isso, né? Aí eu falei, eu tô sem emprego, gostaria de aprender a emitir passagem, gostaria de aprender a trabalhar com hospedagem e tudo mais. Então, se você me der a oportunidade, eu deixo você usar o meu TCC, mas eu queria trabalhar aqui. Ela, não, maravilha, pode trabalhar e tal, tal, tal. Ela foi me ensinando. E cada vez que ela me ensinava, eu pegava mais gosto por aquilo. E aí eu fui desenvolvendo na agência, sabe? Fui fazendo contato, comecei a visitar feira, fui em grandes feiras em São Paulo, Campinas, a Viesp, a Bave. Eu fui fazendo contato. E depois disso, eu entrei na operadora em São José dos Campos, que era uma operadora grande, voltada para a Argentina. E lá eu desenvolvi, né? E aí em março eu estava indo para a Argentina cuidar da agência lá lá em El Calafate. E aí que aconteceu que a pandemia estourou, né? Entendi. Você estava lá então quando a pandemia estourou e aí você teve que voltar. E foi nesse momento que você desenvolveu a página aqui no Instagram. Isso. Na verdade, eu não estava lá. Eu estava para ir, estava com passagem marcada, dia 17 de março eu ia. E aí eu não consegui embarcar devido às fronteiras estarem fechadas. Uhum. E aí, assim, aí foi tudo por água abaixo, né? Não consegui ir, a agência começou a mandar o pessoal embora, tudo mais. E eu pedi para sair. Eu falei, eu acho que eu vou tocar um projeto. Eu não tinha ideia do que era na época, não tinha estudado nada. Mas eu pensei que eu tocando um projeto seria legal. E aí eu resolvi, vi a dificuldade das agências, pensei nisso, no meu TCC que tinha feito, né? E eu falei, eu vou começar a falar todo dia, trazer dicas, vou começar a ajudar a agência, as práticas que eu tinha, que eram muito boas dentro das agências, para que eu ajude outras agências. E aí, coloquei. Aí, com o estudo, né, tudo mais, comecei a buscar no Instagram páginas que faziam algo que eu queria fazer, fui me inspirando. A Joelma Tavares foi uma das pessoas que eu me inspirei, o Thiago Akira. Antes de começar o marketing turismo, eu olhei para esses perfis e falei, não, vou buscar algo parecido. Então, lancei o marketing no turismo. E aí nunca deixei de ser constante, né? Antes da minha live cair aqui, a Joelma tinha mandado, né? Me conta o segredo dos stories. O segredo dos meus stories é que, assim, eu percebi que ele traz um engajamento muito alto, uma identificação muito alta. Então, assim, claro, tudo que eu falo, eu estudo. Então, quando eu venho falar pros stories, eu venho preparado, eu estudei para falar. Então, isso passa o quê? Passa confiança, porque eu tô olhando nos olhos de quem tá me seguindo. E tô passando o quê? Dica, conhecimento. E a pessoa ela vai olhar aquilo com bons olhos. Porque, tipo assim, eu tô passando gratuito, vamos dizer, sabe? Então, o segredo é você estudar, mesmo o que você quer falar, e não ter medo, sabe? Quebrar paradigma. Esse negócio de você pensar assim, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão achar do que eu tô falando. Isso tudo são barreiras limitantes, tá? E essas barreiras, elas não permitem o seu sucesso. Então, se você tem isso para fazer stories, quebra. Porque as pessoas querem muito saber o mínimo do que você sabe. Então, você trazendo o mínimo de conhecimento, o mínimo de conteúdo que você sabe, vai agregar muito para uma pessoa que talvez não tem nada, não tem ideia daquilo. Eu vou muito também, claro. Pode falar, depois eu complemento. Segue aí. Eu vou muito também na linha. Gente, vai falando muito rápido, vocês me avisam, porque eu Não, sou um pouco segue. ansioso. Tá ótimo. Só tenta levantar um pouquinho teu telefone, porque a gente não tá te vendo direito, cara. Aí, Tá bom. beleza, Isso. agora sim. Aí, valeu. Segue aí, depois eu complemento. Vai lá, tá contigo. Eu vou muito na base também do óbvio precisa ser dito. Então, por quê, gente? É aquilo que eu acabei de falar. Você sabe tanta coisa que muita gente não sabe. Igual mesmo as agências, no setor de agências.
Você falar de passagem aérea, você falar de problemas que podem ter, é muito normal dentro do setor. Mas agora você trazer, externalizar isso, trazer isso para o seu público, é maravilhoso que as pessoas, nossa, não sabia que eu podia ter esse problema, você me deu essa luz, né? E aí você traz o possível problema, a solução que a sua agência traz em cima. Isso é maravilhoso, gente. Sério, isso é maravilhoso. E é isso que falta hoje no mercado. Faltam agentes querer. Né? Eu falei semana passada bastante sobre blogueiro, né? Ah, me chamaram de blogueiro, eu não sou blogueiro, não sei o quê. Gente, isso aí é crença limitante. É quando você pensar que o próximo pode ter dúvida, pode ter problema que você pode ajudar. Exatamente. E, consequentemente, você futuramente você gera um negócio para você, né? Você já acabou entrando no tema da pandemia e foi ótimo que eu nem precisei fazer pergunta que já entrou. Então, quando você tocou que estaria indo para a Argentina e veio a pandemia e você teve que ficar e acabou começando o teu trabalho online. Sim. Você falou sobre se basear em outros perfis que tenham a mesma temática, né? Você até citou o Thiago, a Kira, a Joelma e, consequentemente, a Camila aí. A gente também Sim. fez essa pesquisa de mercado antes de abrir a Turismológico, que foi em junho, quando tanto eu quanto o Diogo saímos dos nossos trabalhos. Eu trabalhava no hotel JW Marriott, tinha já alguns contratos para a Legal. temporada de cruzeiro fechados, porque é o nosso métier principal aí, né? Onde a gente já trabalha há 13 anos, o Diogo também. E aí, quando a gente saiu dos nossos trabalhos fixos, a gente falou, cara, tá na hora de tocar o projeto que a gente sempre teve de trabalhar junto. Mas por que eu falei disso, dessa pesquisa de mercado? Porque isso é essencial e você tocou num ponto que provavelmente você pensa parecido com a gente aqui, que é o seguinte, por mais que existam alguns perfis, nichos, avatares, né, pessoas que trabalham no mesmo segmento que você, eu acho que o espaço para você captar seus clientes, ele é tão amplo quanto dos outros, porque exatamente pelo fato dessa identificação com a sua persona. Porque, por exemplo, Sim. tem o Thiago que ele faz uma linha mais séria, tem você que talvez seja um pouco entre a Joelma e o Thiago, não sei, e a Joelma já é um pouco mais descolada até que você, talvez, acho que vocês às vezes ficam ali numa segmentação meio parecida, um pouquinho mais sério que o outro, não sei, mas cada um tem essa maneira de lidar com o trabalho e com o mercado, e todos podem contribuir de uma forma específica, e os clientes que vão a cada um vão ser os que vão se identificar com o seu jeito de ser, né? E com o tipo de abordagem que você faz. Então, as possibilidades de mercado para todo mundo, por mais que a gente pense assim, no nosso caso, milhares de pessoas trabalham com cruzeiro, ou no seu caso, pô, milhares de pessoas trabalham com marketing, especificamente para marketing no turismo, também já tem bastante gente, mas a gente defende essa ideia do mercado estar aberto justamente pela possibilidade de identificação com cada um. Queria que você falasse um pouquinho disso, se você pensa mais ou menos parecido com a gente também. Sim, eu penso muito parecido com vocês. Eu acredito que assim, nada se cria, tudo se copia. Mas, ponto. Precisamos trazer a nossa experiência, a nossa essência em cima de tudo que a gente faz. Hoje, quando eu falo para as agências, porque elas falam assim, eu não quero ficar trazendo coisa de, op- de operadora, né? Não quero ficar trazendo lâmina, mas eu não tenho ideia. Aí eu falo assim, você já viajou para onde, né? Para onde que você já foi? Mas é o mesmo lugar que está na lâmina. Então, traga a sua essência em cima, né? E isso vem o quê? Inspiração. Veja quem faz e funciona e traduza para você. Traduza aí para sua persona, como você disse. É primordial, gente. Sempre vou falar isso. Conheça a sua persona. Não tem outra. Por quê? Você conhecendo a sua persona, você sabe qual é o tom de voz que você vai falar. Você sabe o que você pode e o que você não pode falar, né? Agora, quando você não tem persona, não tem esse foco, você fala pro vento. Uma coisa é eu falar para os 7 cantos do mundo, né, e não atingir ninguém. E outra coisa é eu falar para o Marcelo e atingir vários Marcelos. Várias pessoas que se identificam com o perfil do Marcelo.
Fora a E naturalidade sua em externar isso, né? Porque, por exemplo, exatamente. no meu caso, e acho que do Diogo até mais ainda, que ele é um pouco mais nessa relação com a internet mais fechado que eu, assim. Não adianta eu querer apresentar o nosso negócio ou os nossos informativos aqui e o nosso trabalho diário da sua forma ou da forma da Joelma, mais descolada, que não vai soar verdadeiro, né, cara? Não E isso adianta. é uma coisa que eu acho que fica nítida para todo mundo, né? Sim, você não pode ser uma pessoa engessada, entendeu? Uma pessoa engessada não é uma pessoa que faz aquilo forçado. Gente, fica muito claro quando é forçado. Até por isso que eu falo, quando eu não tô bem, não adianta, cara. Eu não vou abrir a câmera do celular e. Bom dia, pessoal, igual eu sempre falo. Não adianta, eu não tô sendo eu. É injusto não com as pessoas que estão me assistindo, é injusto comigo. Então, o dia que eu não tô bem comigo, que eu tô com um problema em casa, que eu bati o dedo na quina, eu não vou falar, gente. Manda enquete, entendeu? Faça alguma coisa. Mas eu vir falar de uma forma que não vou ser meu eu verdadeiro, não adianta. Se você é uma pessoa mais séria, que traz conteúdo mais sério, traga um conteúdo mais sério, seja mais sério. Mas seja você. Cara, falando nisso aí de conteúdo já, eu vou levantar uma questão aqui que é importante. Sobre as ferramentas do marketing que não podem faltar, como você estava fazendo uma abordagem mais dentro da agência de viagem, ferramentas de Uhum. marketing que não podem faltar numa agência de viagem. O que você tem para falar para a gente sobre isso? Gente, ó, é aquilo, né? O óbvio precisa ser dito, mas é maravilhoso quando vocês param e pensam nisso. O que não pode faltar na estratégia de marketing, tanto online quanto offline, 4Ps, tá? É definir a sua praça, é definir o seu produto e vai entrar as redes sociais, vai entrar os folders que você tem, tá? Vai entrar os contatos que você tem, os primeiros clientes, de repente, se a sua agência acabou de abrir. Dentro da sua promoção, tem que estar os seus amigos, tem que estar os seus familiares. Todo mundo tem que saber que você vende viagens. Todo mundo. Se você vê, a partir do momento que você fala assim, eu vendo viagens, pô, meu vizinho da frente, meu vizinho de trás tem que saber que eu vendo viagens. Porque se eles não viajam, alguém que eles conhecem viajam. Então, definir os 4Ps, gente, é primordial, tá? Você vai saber onde você vai estar, vai saber para quem você vai falar e vai saber o como fazer quando você define os 4Ps. Isso é antes de virtual. Isso é antes de você vir para grupos de Facebook, antes de fazer lista de transmissão no seu WhatsApp, antes de você entrar no Instagram, fazer estratégia de Instagram, enfim, marketing digital no todo, isso é antes disso. Os seus 4Ps. Minha agência ela é corporativa. E um dos 4 Acho que o áudio do Augusto está travando. Como é que tá aí para vocês? Fala, Thiago. Seja bem-vindo aí, bem-vindo. Enquanto o áudio do pessoal, se puderem me confirmar se o Augusto está travado para vocês, eu agradeço. Como é que tá aí a transmissão do Augusto para vocês? Que para mim parou totalmente. O Augusto caiu de novo. Mas enfim, o Augusto vinha falando sobre os 4Ps e eu posso falar um pouquinho sobre isso por causa da minha pós-graduação, que é em comunicação empresarial, né? Então, essa questão de definir produto, praça, preço e promoção dos 4Ps é importantíssima para as agências, porque você consegue definir através daí o seu mercado de atuação, para quem você vai vender, né? Onde você vai vender e como você vai promover isso tudo, né? E era exatamente o que o Augusto vinha falando. Se você vai colocar a sua agência na praça, por mais nova que ela seja, é importantíssimo que você defina esses 4Ps antes de colocar o seu negócio para as pessoas visualizarem, né? O Augusto está voltando aqui, então ele complementa. Quero dar boa noite para todo mundo que está aqui, ó. O Thiago, a Dala, não sei se assim se fala, turistando aí.
Miriam Queiroz, obrigado a todo mundo. Goia Sol, Tix Turismo. Voltou, tá me ouvindo aí, cara? Voltei, gente. Então, Tá osso, a internet tá relaxa, difícil. relaxa. Todo mundo já tá acompanhando essa questão de internet, principalmente à noite, está complicada no Brasil todo. Eu fiz É uma verdade. complementação aqui sobre os 4Ps que você vinha falando, né? É, Aham. que você disse o seguinte, os 4Ps são importantíssimos, né? É, e você tem que definir isso antes de colocar o seu negócio para circular, porque através dele você vai definir o seu produto, o preço, a praça, a promoção, que é onde você vai vender, como você vai vender, por quanto e para quem, né, cara? Então continua aí pra gente complementando isso aí, por favor. Acho que o Augusto travou de novo, pessoal. Eu vou seguindo aqui até que ele defina a internet dele lá, tá? A gente tem mais alguns pontos para abordar, que são os seguintes, ó. A gente falou sobre a apresentação do negócio dele, né? Ele explicou que ele é formado em publicidade, propaganda, que ele ofereceu a monografia dele para uma agência, que era um negócio diferenciado, e as agências gostaram e chamaram ele para fazer uma parceria para trabalhar. Ele estava indo para a Argentina agora em março, no período que a pandemia se instalou, e, e ele se viu tendo que abortar essa missão, né? Porque a pandemia não permitiu que isso acontecesse. E nesse meio tempo ele fez igual aqui, que nós criamos a Turismológica no período de pandemia e ele abriu o negócio dele online e vem crescendo bastante. Então ele já falou basicamente como a pandemia afetou o negócio dele. E agora ele estava falando sobre a implementação de estratégias que não podem faltar nas agências de viagem. Vamos ver se agora ele consegue aparecer aqui para nós. Vamos tentar mais uma vez. Ele está voltando aqui agora. Quero agradecer todo mundo que está com a gente aí, mesmo com esses probleminhas de internet. Vamos, meu querido, que agora vai. Vamos, por favor, vamos Fala que. aí dos 4Ps de novo, rapidamente. E a Então, assim, importância ó, dessas ferramentas nas agências, né? Segue aí. com certeza. Gente, é preciso sim definir os seus 4Ps, que é a praça, é o preço e é a promoção, tá? Ah, o preço, a operadora já vem definido. Ok, mas e o teu serviço? Tem um preço? Tem uma consultoria por trás? Você cobra por isso? Tem um estudo de mercado? É preciso definir isso. Preciso saudar, gente. O Thiago Akira entrou aqui. Eu tô me sentindo super importante. Fala, Thiagão. Boa noite. Bom te ver por aqui. Boa noite, pessoal, a todos que estão aqui presentes. Bastante gente do Marketing Turismo aqui também. A Tix Turismo está aqui, as duas. Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade, pode mandar comentário, coraçãozinho aqui, porque a gente gosta bastante de coraçãozinho. Ajuda a gente a entregar a live aí, pessoal. Então, assim, é preciso sim definir as suas estratégias de 4Ps, tá? Para que você entenda realmente aonde está a sua agência e para onde ela vai, né? E aí você vem com definição de objetivos, metas, né? Enfim, toda a parte teórica do negócio, aquilo que está no papel. E é preciso demais vocês estarem com isso tudo alinhado, para que funcione tanto. A situação está meio complicada para ele. Eu vou seguindo aqui, como a gente vem fazendo já nessas alternâncias aí. Então, essa definição de 4Ps é importantíssima para que você consiga definir as suas estratégias de marketing, né? E daí em diante você atacar nas áreas de mercado que você julgue que tem a ver com o seu negócio e não ficar atacando em segmentos de grupos de pessoas e classes sociais e econômicas que não tenham a ver com o seu negócio, o que gera gasto, né, financeiro e
gera gasto de tempo e gera também gasto físico, né? Porque, consequentemente, você vai estar explorando uma demanda ali que não é muito adequada para o seu negócio e as coisas não vão andar da melhor forma possível. A gente ia falar agora sobre as ações do Brasil e o reflexo no turismo. Então, eu vou emitir minha opinião aqui, a opinião interna, né, da Turismológico sobre isso. Cara, a gente tem uma opinião muito segura e incisiva sobre isso. A questão não importa a pontuação do governo em termos de ideologia política, tá? Se é um governo mais neoliberal, se é um governo socialista, se é um governo de centro-esquerda, de centro-direita. O que importa nesse ponto agora é a vacina e como principalmente os países estão olhando para esse tema. Só estou finalizando aqui uma fala sobre a vacina, já te dou um toque. Maravilha, Então, maravilha. Estou falando da questão política. E como a gente pensa no turismo lógico sobre isso, que não importa o posicionamento ideológico do governo, seja ele à direita, à esquerda, ao centro, e sim, numa opinião nossa, como os outros países, principalmente, estão vendo a questão da pandemia e como isso pode afetar dentro do turismo especificamente. Então, o que a gente vê no turismo lógico cara, como pessoas, a gente acha que tem que ter vacina para ontem, que tem que ter testagem para ontem. Como negócio, a gente acha dessa forma. Temos que olhar para o lado e ver como os países vizinhos, principalmente, estão agindo. O que a gente está vendo é o seguinte: os países vão exigir vacinação logo, logo, para você poder atravessar as fronteiras. Vários países estão se posicionando quanto a isso. E se o Brasil não vacinar o quanto antes, a gente vai perder bastante possibilidades em termos de turismo do Brasil, né? Turismo externo, a gente saindo para os outros países e, consequentemente, a vinda de pessoas para o nosso país também, porque por mais que o país diga, não tem problema, a gente abre as nossas fronteiras se vocês não tiverem vacinados. Mas o público externo vai olhar para cá e a tendência é que, olha, lá ninguém está se vacinando, o que a gente vai fazer lá, né? Principalmente se essas pessoas não estiverem vacinadas. Então, dentro da turismológica, a gente pensa que o nosso Estado, né, a nação, tem que se preparar de todas as formas para se vacinar o maior número de pessoas dentro do mais rápido tempo possível, para que o turismo e todas as outras áreas econômicas sejam afetadas de menor maneira, né? Turismo sustentável, como fazê-los com tantos problemas? Pablo, esse é um outro tema que a gente não vê sendo bem tratado atualmente pela gestão federal, né? A gente vê queimadas, aí desmatamento aumentando e batendo recordes sequenciais, e eu acho que é uma ferramenta tão importante para o turismo como um todo, cara. Porque o meio ambiente ele já está aí, né? Ofertando belezas naturais, o Brasil é tão rico. Se a gente trabalhar o turismo em termos de energia sustentável, energia eólica, energia... Eu estava vendo hoje aqui com a minha esposa em casa que Maricá, o município do Rio de Janeiro, eles estão estudando várias fontes de energia natural, né? Com baixa emissão de carbono, enfim... Inclusive, estão estudando a implementação de captação de energia das marés das praias locais. Então, assim, esse seria um caminho muito grande, muito importante para o Brasil financeiramente crescer muito, explorando as belezas naturais que já estão aí, né? A gente espera que no futuro próximo nossos governantes aí como um todo, sejam municipais, estaduais ou federais, venham a olhar nesse sentido. Eu acho que a gente não vai conseguir mais contato com o Augusto hoje. Tá bem complicado, Augusto. Você me ouve? Como é que tá a tua situação aí na internet? Augusto tá travando bastante ainda. Então, assim, se vocês tiverem alguma pergunta com relação a essa questão do marketing, voltado ao turismo, ou mais alguma pergunta, mesmo que não seja tão dentro do tema, mas uma pergunta importante como essa do Pablo, podem mandar aí, eu vou ficar aqui mais uns 5 minutinhos batendo um papo com vocês.
porque eu acho que, infelizmente, o Augusto não vai conseguir entrar, entendeu? Eu acho que ele não vai conseguir sustentar, mas a gente vai transformar isso aqui no podcast futuramente e o Augusto pode entrar, vai entrar falando mais especificamente sobre isso. O marketing do Brasil é precário, turistão daí. Augusto? Gente, seguinte. Eu até vim pra sala pra tentar, porque olha, de verdade, a operadora de casa é horrível. E ainda pra ajudar, hoje deu uma chuva. Eu tenho uma grande luta. Não tem estresse. Eu já até avisei pro pessoal aqui que se a gente não conseguir completar mais, a gente vai fazer o... Isso aqui já vai virar um podcast, né? A gente tem um podcast que legal. sai toda sexta-feira e ele tá aí na nossa bio. Mas como travou bastante, de repente a gente faz um podcast como se fosse uma entrevista. Eu te mando essas pautas, você me responde por áudio e Maravilha. a gente recupera esses pontos que não ficaram muito claros hoje aqui por causa das quedas. Mas olha só, o turistão do aí, você falou já, eu já dei uma complementada nos 4Ps, acho que não ficou tão particularizado quanto você faria, mas eu entendi a tua pegada. Acho que podia responder essa pergunta aí do pessoal do turistão do aí, ó. Não é bem uma pergunta, é uma colocação deles sobre o marketing no Brasil ser precário, em termos de marketing nacional para o turismo. O que tu acha desse ponto aí? Eu tinha perdido os comentários, legal. Primeiro, seja bem-vindo, turistando aí. Fique à vontade, mande mesmo pergunta. Gente, pessoal, pode lotar aqui de perguntas, fiquem tranquilos. Em relação ao marketing ser precário, eu vejo assim, o marketing ele é precário pro turismo. Tem grandes empresas que investem muito em marketing e funcionam muito bem. Tá? Isso falando de vários outros setores. O setor de alimentício no Brasil tem um marketing maravilhoso. O setor cosmético tem um marketing perfeito. O Boticário, Natura fazem marketing como ninguém viu. Agora, o marketing que a gente vê aqui no Brasil de turismo, a gente só vê sempre com você. Você já sabe quem que é. Né? Então, assim... você só vê a CVC fazendo marketing no turismo. Não vê outras empresas. Temos grandes empresas do turismo também, mas elas não colocam a cara, não faz um marketing legal. Eu não sei se é um problema assim que as empresas têm uma relutância em fazer investimento, acha que o turismo é muito mais boca a boca do que um marketing organizado. Não sei, mas tem um preconceito muito grande dos dois setores, turismo e marketing. Então, até uma das coisas que eu quero muito fazer no marketing e turismo, e eu tenho trazido bastante, é essa questão. Gente, o marketing, ele não é um setor dentro do seu negócio, o marketing é o todo. E seja ele offline, seja ele online, no boca a boca, o marketing é um conjunto todo. Tá? Então é preciso quebrar esse preconceito muito grande que o marketing é só um setor, se deu bucha eu não vou fazer. De qualquer jeito tá bom, vou fazer assim, tá ótimo. Não, isso deixa muito mais pobre o marketing da sua agência. Então a minha colocação é essa, tem que quebrar muito preconceito entre turismo e marketing. E uma questão que eu acho importante, cara, não tem dúvida disso que você falou, concordo plenamente. E uma questão muito importante para mim é o planejamento. Sim. O Diogo bate muito nisso aqui, eu até brinco com ele. E outro dia no Festures, em Gramado, a gente foi nos estandes fazer as reuniões e acabamos encontrando um professor da faculdade, quando o Diogo se formou em turismo. E aí o Diogo conversando com ele falou... Não sei o que lá, ele que foi meu professor de planejamento, Daniel, falou pra mim. Aí eu falei, você então que é o culpado, porque o Diogo bate muito nisso internamente aqui e quando ele faz as lives ele sempre fala desse tema. E pro marketing, cara, é essencial isso. Porque a gente vê, por exemplo, alguns perfis que não alimentam a página ou que na ânsia de alimentar sem um planejamento, alimentam com questões arcaicas que já passaram, temas que não são recorrentes, né? E hoje, inclusive, eu estava falando sobre isso com o Diogo. Queria ver a tua opinião nessa questão aí de planejar o marketing especificamente. O Thiago está falando aqui, muitos que empreendem no turismo não foram formados em gestão ou marketing, acaba prejudicando bastante. É necessário ter essa clareza, foi isso que ele quis dizer.
Sim, Segue aí, é segue aí. muito importante o ponto que o Thiago trouxe, inclusive, mas é algo que precisa muito ser estudado pelas agências, é a possibilidade de que, olha, eu não consigo fazer, preciso contratar um serviço desse. E quebrar esse preconceito de que, isso é muito caro, isso não é para mim, isso não é para minha agência, sabe? Porque eu vejo que temos muitas opções no mercado, expertises, pessoas com grandes expertises dispostas a ajudar, dispostas a cumprir com o investimento, e as agências, mas muitas vezes viram as costas para isso, que é uma grande oportunidade. Falando do planejamento, eu vejo que planejamento é a raiz do negócio marketing que eu estou falando. O marketing, ele não existe sem planejamento, tá? É aquilo que eu falei, aonde eu estou, aonde eu quero chegar. Isso é o planejamento que vai fazer. O planejamento é o caminho, da onde você está, para onde você quer chegar. Aqui nesse caminho é o planejamento. Eu vou fazer uma ação de marketing, falando de offline, com uma empresa X, tá? Quanto eu vou gastar nessa ação? Para quem é essa ação? Quem vai me assistir? O que eu vou ter nessa ação? Qual o retorno que eu vou ter? E depois, planilha. Qual é o retorno que eu estou tendo? Quantas pessoas me procuraram por conta dessa ação? Então, sem um planejamento, você não sabe para onde é que está indo, qual foi o resultado que você teve, né? E eu vejo que, assim, muita gente tem dificuldade em entender essa questão de planejamento. Quando, na verdade, o que ajuda muito é você pegar uma planilha, colocar assim, estou fazendo isso para chegar ali. Quanto eu andei até chegar no objetivo final? E você bater nessas métricas, né, cara? Bater nas Você métricas, sim. através e não só as métricas digitais, né? Que hoje a gente fica muito focado na mídia e nas redes sociais e tal, mas dos seus objetivos como um todo dentro do seu negócio, seja ele sua agência, seja ele uma empresa como nós aqui que tem foco em capacitações e administração e coordenações de temporada de cruzeiro, enfim. Sem planejamento a gente não sai do lugar. O que a gente faz muito aqui um planejamento assim para o mês, e semana a semana a gente divide assim, tipo um microciclo, entendeu? Como se fosse um Aham. microciclo. Então, cada semana a gente bate, todo domingo a gente faz uma reuniãozinha, eu e o Diogo, para refletir como foi a semana e projetar a próxima. E aí, às vezes, você avança mais do que você imaginou, às vezes você tem que dar um passinho atrás e repensar Sim. algumas coisas, mas isso tudo faz parte do caminho, né? O Pablo Barcelos, ele falou que nós temos demandas para trabalhar até não aguentar mais. Estive com o subsecretário de turismo do município do Rio nesta última gestão. Vi por dentro o quanto é difícil. Vocês estão de parabéns. Obrigado, Obrigado, Pablo. obrigado. Isso aí, obrigado por nós dois aqui, tanto pelo Turismológico quanto pelo Augusto. E é exatamente isso, cara. A gente tem uma tendência, eu vou generalizar agora para a população como um todo, a gente bate muito nessa questão política, né? Bater mesmo de uma questão de enfrentamento. Às vezes generaliza, tipo, qualquer um que esteja fazendo parte de um governo, mesmo que não seja o prefeito, ou o governador, ou o presidente, ou sei lá quem seja, um cara que é técnico e foi chamado para dentro de uma gestão governamental, como, por exemplo, um secretário de turismo, como o Pablo citou aí como exemplo, muitas vezes essa pessoa ela é extremamente capaz, extremamente capacitada, ela demonstra diversas ideias e planejamentos específicos, mas ela não consegue, por questões políticas que fogem à capacidade técnica e o conhecimento específico dela, não consegue implementar essas coisas, né? E a gente conversando com Sim. esse professor do Diogo, lá no Festures, ele comentou que ele já trabalhou ele já foi, o Diogo confirmou isso, que ele já foi subsecretário e secretário de turismo de alguns municípios no Rio, que ele alertava, por Legal. exemplo, sobre a capacidade de carga, o controle da capacidade de carga no turismo, que é um tema que está no nosso blog, no nosso podcast recentemente, aí, há 1 ou 2 semanas, e ele alertava esses municípios pequenos que ele foi secretário e subsecretário de turismo sobre isso. Olha, vocês estão abrindo as portas, a cidade vai estourar, vocês não vão conseguir controlar
as questões ecológicas, a absorção de demanda. Vocês vão ter, como a gente escreveu no blog, problemas de iluminação, sobrecarga de energia, sobrecarga de água, oferta de alimento para os turistas, tudo isso. E os municípios não davam atenção. Então você fica se questionando assim, pô, você contrata um cara para um cargo técnico, né? Porque esse cara tem esse conhecimento, mas na hora de ouvir você não ouve porque naquele momento, e é isso que acontece com a capacidade de carga, a curto e médio prazo, você tem um lucro, né? Porque a cidade explodiu, tá todo mundo querendo ir para lá, por exemplo, uma cidade da região litorânea do Rio, Arraial do Cabo, é uma cidade pequena. Esse controle é essencial lá. E só que depois disso, o que você vai ter são problemas sequenciais. Então, acho que ouvir essas pessoas capacitadas que as gestões municipais, principalmente, contratam é essencial, né, cara? E Sim, isso, com certeza. o marketing também está ali dentro, né? Isso não tem jeito, vai entrar muita questão de planejamento. É aquilo mesmo, vou fazer isso, vou abrir, mas qual é a consequência, entendeu? Porque não adianta nada, o turista vem, tá tudo bonito, tá tudo maravilhoso, e aí o turista vai e devasta tudo, aí não tem água para quem mora, não valoriza os de dentro, né? Então, isso é algo muito recorrente de um planejamento. Tem que pensar mesmo nos munícipes, em quem mora aqui, como é que vai ficar para eles depois, as pessoas que, né, enfim, vivem, né? Exatamente. Tinha até uma música do Charlie Brown Jr. que o Chorão cantava: nunca subestime um local, né? Nunca subestime um local. Cabe, né? Porque eu nem tinha pensado nisso quando a gente escreveu sobre o controle da capacidade de carga. A gente focou muito nessa questão da entrada do turista no local. A gente falou também dos locais, das pessoas, mas essa questão do serviço público não está mais disponível para quem mora e quem faz a cidade acontecer, né, no dia a dia, porque está recebendo muitos turistas. Cara, isso é uma questão absurda que as cidades têm que pensar muito a fundo. E assim, para a gente ir para o último tema, para não ficar uma live muito grande, o Diogo falando aí, planejamento, tema bom demais. Ele vai escrever um livro ainda sobre planejamento, tu vai ver. O Thiago falou sobre, se quem já tinha planejamento se afetou pela pandemia, imagina quem não tinha nada planejado. Uma análise SWOT já ajudaria a direcionar para onde seguir e observar exatamente Com certeza, com certeza. ameaças, oportunidades, né, forças e fraquezas, né? Isso. É você visualizar a questão externa do teu concorrente, a fraqueza, quem está te ameaçando ali com o que pode oferecer melhor com você e perceber aonde você pode atacar se você estiver vendo uma brecha no mercado ali. Ainda tem gente entrando, cara. Queria agradecer aí a Ju, o Pablo, que está participando bastante, falando que os gestores precisam sair da caixa. Exatamente. A gente pensa por aí também. A Adriana, que entrou aqui. E para a gente não se estender muito, cara, a gente vai poder conversar várias vezes. Eu sei que você vai me convidar para participar também como convidado aí do seu, Com certeza. Do seu lista. Com certeza. Eu queria saber, diante desse todo, né, desse ano louco que a gente teve e ainda está tendo, o que você vê pro turismo especificamente, consequentemente na tua área aí do marketing? Eu acho que a tua área, ela talvez sofra menos, porque como eu abri hoje falando, o marketing ele pode atuar o tempo inteiro, não só nos momentos de altas do mercado, e principalmente em momentos de crise, para você ajudar a empresa que você está trabalhando, prestando serviço, a se manter viva. Mas como você vê para o turismo, como você projeta um 2020 aí? O que você acha que a gente tem para encarar pela frente? Maravilha. 2021, né, falando, eu acho que... Obrigado. Acho não, tenho certeza. 2021, as expectativas são boas, né? Não melhor do que se a gente não tivesse a pandemia, não vai ser melhor do que isso, mas em vista do que foi 2020, a gente tem muito potencial de turismo local em 2021. A gente já entendeu e já ficou claro que as pessoas vão viajar mesmo para lugares mais próximos. Eu acredito que mesmo com a vacina saindo em janeiro, até um público todo tomar, vai aí até metade do ano. Eu não vejo eu tomando essa vacina menos da metade do ano, não sou grupo de risco.
Então, ainda assim, é preciso ter paciência e perseverança, né? Não desistir logo de cara, vai ter que aguentar mesmo firme. Fazer planejamento, como o Thiago disse, faça uma análise SWOT, isso compensa muito, sabe? Entender, até legal fazer nesse final de ano, entender mesmo as oportunidades para o próximo, ver o seu micro e macro ambiente, né? O que está acontecendo. Mas é aquilo, as pessoas não param de viajar, tá? Então, se você ficar fechado no seu mundinho, dentro da sua caixa, você não vai vender, isso é fato. Agora, se você alçar novos voos, né, abrir a sua agência mesmo, escancarar as portas delas, as portas do seu coração, para falar, não, a minha agência ela vai fluir, aí ela vai. Né? Porque a gente tem destinos muito bons que tá recebendo e tá seguindo bons protocolos. Foz do Iguaçu aumentou o turismo para lá. Jalapão também tem aumentado bastante a procura por jalapão. Então, assim, o pessoal tá viajando, só que não com a frequência de antes. Então, se antes você atingir um raio de 120 quilômetros de você, da sua agência, hoje você precisa atingir muito mais do que esse raio. Porque dentro desses 120 quilômetros, se você atingir 3, 6, agora para você atingir esses, já não pode ser que não atinja. Precisa ter estratégia, planejamento para que você vá e a sua agência flua. Maravilha, Augusto. Cara, queria agradecer todo mundo que ficou. A gente teve uma circulação muito boa Muito boa, de gostei. pessoas, né? Acho que principalmente vindo do teu pessoal já, do teu Insta. Queria pedir para quem veio aqui da nossa frequência aqui da Turismológico para seguir o Augusto lá. Vocês têm muito Obrigado, pessoal. absorver, sendo do turismo ou não, porque o marketing acaba falando como um todo, né? Dentro das estratégias de mercado, tem muita estratégia aí que serve para diversos outros negócios. Queria pedir para quem conheceu a Turismológico hoje também seguir, acompanhar o trabalho aqui, divulgar a nossa semana turismológica aqui. Amanhã a gente tem o Léo Menezes do Bando. É um negócio incrível. Eles criaram uma plataforma chamada Bando Experiências Guiadas, onde os guias de turismo se cadastram e transmitem o guiamento online. Então, os preços são módicos, assim, tem experiências incríveis por R$9, entendeu? E o mais legal do modelo de negócio deles é que eles conseguem tirar as pessoas de casa, né, entre aspas, e converter isso em uma remuneração muito justa para os guias. Porque a gente vê muito essa questão de aplicativos e de plataformas propiciando um trabalho, mas o retorno financeiro para quem está fazendo o trabalho acontecer em si é muito pequeno. Então, obrigado por ter participado com a gente, Augusto. Obrigado a todo mundo que ficou. Acompanha aí a nossa semana. Augusto, quer deixar um recado pessoal aí antes de ir embora? E a gente se fala claro. em off aqui, beleza, irmão? Obrigadão, cara. Um abraço. Hein? Abraço. Daniel, quero agradecer de coração mesmo o convite para a live. Desculpa, pessoal, a conexão não ter sido tão boa. Mas, assim, de verdade, eu gostei muito desse bate-papo. Com certeza eu vejo novas oportunidades para a gente conversar mais aí. Eu vou preparar uma semana de lives aí para janeiro. Estou fazendo meu planejamento, né? Como a gente falou, 2021. E nesse 2021 eu quero investir mais em lives, né? Claro que eu vou melhorar a internet de casa. E agradeço de coração mesmo todo mundo que participou. Bastante gente mesmo veio, o pessoal comentou. Joelma, um beijo, um abraço para todo mundo, para todos vocês. Nos vemos aí. Valeu, Augusto. Obrigado, Adriana, sempre com a gente. Valeu, Pablo, Adala Plata, Joelma, tá me estudando, Thiago, Lu Costa, Maga Roteiros, Moza. Valeu, Augusto, meu irmão Diogo também. Um abraço, irmão. Obrigado por estar comigo nessa. Augusto, até a próxima, irmão. Tchau, pessoal. Boa noite aí. Até mais. Até mais. Falou. Pessoal, acompanhem, hein? Acompanhem essa semana do Turismo Lógico. Não deixe de acompanhar. Eu vou ficar intrigadão, viu, Daniel? Vou participar e compartilhar bastante. Valeu, irmão. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.